Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou apresentar para vocês as regras de derivação. Essas regras, elas vão fazer com que nós calculemos as derivadas de uma maneira mais rápida, mais prática, certo? Porque, como a gente viu nas aulas anteriores, a derivada ela é definida como um limite. E muitas vezes ficar calculando esses limites podem ser trabalhosos. Então, nós vamos utilizar as regras de derivação. Todas essas regras são fundamentadas nos limites, mas a gente não vai ver as demonstrações dessas regras. A gente vai utilizar apenas já o seu resultado finalizado, ok? Então, no caso da função constante, né? Função constante é aquela f de x igual a c, onde c é qualquer número real. A derivada de uma função constante, ela é sempre zero. Em seguida, nós temos a função potência, né? A função f de x igual a x elevado a n, onde esse expoente n pode ser qualquer número real. A derivada dessa função vai ser da forma n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, no caso da função potência, a derivada da função potência, ela vai ter o grau uma unidade menor, ok? Sendo multiplicada pelo valor da potência da função. A próxima função que nós temos aqui é a função exponencial, né? A função exponencial, ela é da forma a elevado a x, onde esse a é um número positivo. Então, a derivada dessa função vai ser da forma a elevado a x vezes o ln de a, certo? Esse a nós chamamos de base da nossa função exponencial. E a última função que eu vou apresentar aqui para vocês é a função logarítmica. A função logarítmica, f de x igual a log de x na base a, certo? Esse azinho aqui nós chamamos ele de base do logaritmo e o x nós chamamos de logaritmando. E esse a tem que ser um número positivo e diferente de 1. A derivada dessa função logarítmica, ela é dada por essa expressão aqui, 1 dividido por x vezes o ln de a. Então, essas são as derivadas de algumas funções que a gente vai usar com alguma frequência no nosso curso. Então, para a gente poder fixar as derivadas das funções que foram apresentadas anteriormente, vamos resolver aqui o nosso exemplo 1. Então, vamos começar com a nossa alternativa A. O nosso exemplo 1, ele pede para a gente determinar a derivada da função f de x, que é igual a menos 2. Bom, a nossa função f, se nós observarmos, ela é uma função constante, visto que aqui na expressão dela não aparece a nossa variável x, então ela é uma função constante. De acordo com o que nós vimos, derivada de função constante é sempre zero. Então, no caso, a derivada da função f, ela é zero. Vamos resolver agora o nosso item B. O nosso item B, nós temos aqui uma função potência. No caso da função potência, a gente sabe que a derivada da função potência vai ser uma função potência também, só que o grau da derivada vai ser uma unidade menor. Então, no caso, como a nossa função g é uma função potência de grau 6, a sua derivada também vai ser uma função potência, só que de grau 5. E o que mais vai acontecer com a expressão da derivada? Bom, se a gente lembrar, derivada de uma função potência, né? A derivada, que eu vou denotar aqui, x elevado a n, linha, certo? Essa anotação aqui da minha função entre os parênteses e essa linha aqui em cima, quer dizer que eu estou derivando essa função. Essa derivada, ela é n que multiplica o meu x elevado a n menos 1. Então, no caso da nossa função g de x, o nosso n é 6. Então, esse 6 vai cair, né, de acordo com a nossa regra de derivação aqui, esse 6
vai cair, multiplicando aqui na frente do x, e o grau do nosso x vai diminuir em uma unidade. Então, nós temos aqui que a derivada da função g vai ser 6 vezes x elevado a 6 menos 1. 6 menos 1 é 5. Então, a derivada da nossa função g é 6x à quinta. Dando continuidade ao nosso exercício, vamos resolver agora o item C. Quem que é a derivada da função h de x, sendo que a função h ela é a exponencial de x. No caso, nós temos que a nossa função exponencial ela é uma função exponencial de base e. Esse e ele é um número irracional e ele tem aproximadamente o valor de 2,71, aproximadamente, tá? Como que a gente deriva uma função exponencial? Se a gente se recordar, quando eu tenho uma função exponencial da forma a elevado a x, né, que eu vou denotar aqui, então, entre parênteses, eu tenho a expressão da minha função e essa linha aqui quer dizer que eu vou derivar essa função. A derivada dessa função, ela é a elevado a x vezes o ln de a. Então, no nosso caso, o nosso a, que é a base, ele tem o valor do e. Esse número e ele também é conhecido como número de Euler, ok? Então, no caso, no lugar desse a, aqui da regra, a gente vai trocar ele pelo e. Então, a derivada de h é exponencial de x vezes o ln de e. Agora, como que nós calculamos o ln de e? Para calcular o ln de e, a gente vai precisar voltar em algumas propriedades da função logarítmica. Então, a definição de logaritmo ela é dada por meio dessa expressão. O log de x na base a é igual a b. Isso quer dizer que eu posso escrever essa expressão aqui do logaritmo como a seguinte exponencial. A elevado a b resulta em x. Isso aqui basicamente implica que quando eu pego a base a e elevo ao logaritmo b, o resultado tem que ser o x, ok? Então, é assim que funciona o logaritmo, para eu descobrir esse valor de b. Por outro lado, quem que é o ln? O ln, ele é um logaritmo, só que de base e. Então, ao invés da gente escrever o log na base e, a gente escreve ln, tá? Mas a definição de ln é o logaritmo na base e. Então, se nós usarmos essas duas definições, nós temos o quê? Nós temos que o ln de e nada mais é do que o logaritmo de e na base e. E se nós usarmos aqui a definição de logaritmo, né, quanto é que dá o ln de e? Quanto é que dá esse logaritmo? Usando aqui a definição, eu vou pegar a base e, elevar a um certo expoente, e isso tem que resultar no próprio e. Então, isso aqui é exponencial elevado a um certo expoente, e isso tem que dar o próprio e. Então, para eu ter o próprio e, quanto é que tem que ser esse expoente? Esse expoente tem que ser exatamente o 1, tá? Então, vamos guardar esse resultado aqui. ln de e é sempre igual a 1, ok? Então, agora a gente pode trocar essa informação aqui. Então, a derivada da função h é exponencial de x vezes 1, que é igual a exponencial de x. Quem que era a nossa função h? A nossa função h era a própria exponencial de x. Então, quando eu tenho a função exponencial de x, a derivada dela também é ela própria, ok? Então, esse é um resultado importante da gente guardar. Agora, para finalizar o nosso exemplo, nós vamos resolver o item D. No item D, nós temos que a nossa função I de x, ela é a função ln de x. No nosso caso, a função I, ela é uma função logarítmica
de base E. Nossa função I, só para a gente recordar, I de x, ela é a função ln de x. Como que a gente deriva a função logarítmica? Para derivar a função logarítmica, né, quando eu faço a derivada do logaritmo de x na base A, vou derivar essa função aqui. Essa derivada aqui é 1 sobre x vezes o ln da base A. Então, no caso da nossa função ln, nós sabemos que o ln ele é o logaritmo na base E. Então, nós vamos trocar aqui no lugar do A pelo E, já que o ln é o logaritmo na base E. A gente viu isso na resolução do exercício anterior. Então, nós temos que a derivada da função I, ela é 1 sobre x vezes ln de E. E ln de E, nós também vimos isso na resolução da alternativa anterior, ln de E é sempre igual a 1. Então, nós podemos concluir que a derivada da função ln é sempre 1 sobre x. Então, esse aqui é um outro resultado que a gente pode guardar. Quem é a derivada da função exponencial de x e quem é a derivada da função ln de x, tá? Esses são resultados importantes da gente se recordar, ok? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!